Fala meus caros, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Elvis e nesse vídeo nós daremos sequência aos nossos estudos de sequências. Especificamente nós falaremos aqui de progressão aritmética, a famosa PA. É um tema bem legal, os alunos geralmente gostam bastante, é um tema bem light, bem tranquilo. Então vem comigo que eu tenho certeza que você também vai curtir. Para começar, eu quero que você dê uma olhada nesta sequência aqui. Pausa o vídeo um pouco e tenta descobrir qual é o padrão, qual é a forma que rege essa sequência. O que está acontecendo aqui? Descobriu? Boa! Agora vamos dissertar um pouco sobre essa sequência. Olhando bem para ela, eu consigo perceber uma coisa. Eu consigo perceber que cada termo é obtido a partir da soma do antecessor com uma constante. E essa constante aqui no caso é 5. Como assim? Percebam que o segundo termo é o primeiro mais 5. O terceiro termo é o segundo mais 5. Menos 1 mais 5 dá 4. 4 mais 5 dá 9. 9 mais 5 dá 14 e assim sucessivamente. Então vamos separar isso para ficar um pouquinho mais fácil de ver. O primeiro termo é menos 6. Legal. O segundo termo é o primeiro mais 5. O terceiro termo é o segundo mais 5. E assim sucessivamente. Né? O quarto termo vai ser o terceiro mais 5. Vamos tentar generalizar. Vamos tentar escrever uma expressão aqui para qualquer termo. Vamos usar o N, né? Aquela notação do N. Então, um enésimo termo, um termo qualquer, é sempre o seu antecessor mais 5. Alguns alunos têm muita dificuldade em lidar com esse N-1 aqui. Esse AN-1 é uma expressão, né, uma notação que representa o antecessor desse termo. E esse termo pode ser qualquer termo que você quiser. Né? Então vamos supor, com exceção do primeiro termo, né? Porque a gente não consegue definir um antecessor do primeiro termo. Então a partir do segundo termo, todos os termos obedecem essa expressão aqui, certo? Vamos supor que você quisesse encontrar o 20º termo. Então seria A20, por que A20? Porque o 20 representa a posição. Então, o 20º termo é o A20. E quanto que vale o A20? Que conta nós teríamos que fazer? Seria o A19, é por isso que tem o N-1. Eu coloco o 20 aqui. 20 menos 1 dá 19. Então, o A20 é o A19, que é o antecessor do AN mais 5. Basicamente, essa fórmula aqui é uma maneira matemática de expressar essa frase. Em vez de escrever essa frase, a gente pode simplesmente escrever essa fórmula. É equivalente, certo? Caros, isso é a PA. Né? Toda vez que vocês estiverem lidando com uma sequência numérica que tenha essa forma, né? Sempre para você obter o termo sequente, você soma ao antecessor uma razão, uma constante, já tem um spoiler aqui, porque o nome dessa constante é razão, já que escapou. O nome dessa constante que eu estou sempre somando a cada termo é razão. Então toda vez que vocês tiverem uma sequência que cada termo, a partir do segundo, é obtido somando-se o termo anterior com uma constante, nós estamos lidando com uma PA. Você estará lidando com uma PA, certo? Então isso é uma progressão aritmética. Repara que esses números estão progredindo a partir de uma soma. Estão sempre somando o mesmo valor e os números estão progredindo. E é muito importante, o nome desse número que eu estou somando é razão. A razão não necessariamente é 5, tá pessoal? Ela poderia ser qualquer número real. Eu poderia somar 3, 4, poderia inclusive somar um número negativo, poderia somar um número irracional, eu poderia estar somando raiz de 2 a cada novo termo. Então aqui seria menos 6, depois menos 6, mais raiz de 2, depois menos 6, mais 2, raiz de 2, e assim sucessivamente, tudo bem? E o primeiro termo também, né, não precisa ser menos 6, ele pode ser qualquer número real, pode ser 0, pode ser π, pode ser raiz de 2, pode ser 14 e assim sucessivamente. Certinho? Então, vamos lá. Seguindo, agora vamos conversar sobre alguns exemplos de PA. Eu vou mostrar aqui 5 exemplos de PA para vocês. O primeiro exemplo é esse aqui. Olha bem para essa PA, eu quero que você diga para mim qual é a razão dessa PA. Descobriu? Muito tranquilo, né? A razão dessa PA é 0,3. A cada termo eu estou sempre somando 0,3. Né? Então o próximo termo aqui seria 3,2, porque eu estou sempre somando 0,3. E reparem vocês, caras, que o sucessor ele é sempre maior do que o antecessor. Então o terceiro termo ele é maior que o segundo. O quarto termo é maior que o terceiro. Quando esse tipo de configuração acontece, nós dizemos que essa é uma PA crescente. Então esse primeiro exemplo é uma PA crescente de razão 0,3.
bem tranquilo, né? Tenta dizer para mim o que é esse segundo exemplo. Descobriu? Muito tranquilo, né? Essa é uma PA decrescente de razão menos 10. A cada termo eu estou subtraindo 10. Ó. 150 menos 10, 140. 140 menos 10, 130. E é para você que o sucessor ele é sempre menor do que o antecessor. Faz sentido, afinal de contas eu estou fazendo uma conta de menos. Eu estou subtraindo, né, do antecessor uma constante que é menos 10. Exemplo C. Tenta descobrir para mim que tipo de PA é essa. Essa daqui é uma PA excelente, é uma PA crescente de razão 1. Não entendi, por que uma PA crescente de razão 1? Repara, primeiro termo é raiz de 3. O segundo termo é raiz de 3 mais 1. Uma coisa que eu não quero que ninguém tenha dúvida, pessoal. Para eu somar um número, né, um escalar dessa maneira aqui a uma raiz, eu nunca vou colocar ele dentro do radicando. Não cometam esse pecado. Se eu escrevesse raiz de 3, vírgula, raiz de 4, vírgula, raiz de 5, isso não seria uma PA, certo? Porque não tem sentido, né? Isso é uma sequência, seria uma sequência, só que não seria uma progressão aritmética. Eu não estou somando nenhum número sempre a raiz para chegar na próxima raiz. Não teria sentido, tudo bem? Então, quando eu somo um número aqui, um escalar, a raiz, eu tenho que deixar ele assim mesmo, do lado de fora. Raiz de 3 mais 1, raiz de 3 mais 2. Qual que seria o próximo termo? Raiz de 3 mais 3 e assim sucessivamente. E é uma PA crescente, certo? Seguindo, quarto exemplo aqui. Que tipo de PA é essa? Essa daqui, muito bem, é uma PA decrescente de razão menos 1/3. Por que menos 1/3? Do primeiro para o segundo termo, eu tirei 1/3. Repara, quanto que é 0 menos 1/3? É menos 1/3. Então, daqui para cá, menos 1/3. Se você tirar 1/3 daqui de novo, quanto que é menos 1/3 menos 1/3? É menos 2/3. E assim sucessivamente. Aqui parece que não, né? Parece que a regra quebra aqui, mas não quebra aqui. Menos 2/3 menos 1/3 seria menos 3/3. Só que menos 3/3 pode ser reescrito também como menos 1. É muito comum alguns exercícios, problemas, né, indicarem sequências assim, né? Que parece que não é uma PA, que o padrão se quebra, mas na verdade é uma PA, né? Ele está trocando aqui 6 por meia dúzia, certo? E o último exemplo, só para deixar indicado aqui, o D é uma PA decrescente de razão menos 1/3. E para fechar, né, para pegar vocês, que tipo de PA é essa daqui? Pensa um pouco, é uma PA crescente ou decrescente? Muito bem, né? Você deve ter dado a resposta de imediato. Essa daqui é uma PA que não é nem crescente nem decrescente. A gente pode chamar ela de PA constante. Qual que é a razão da PA constante? É 0. É como se a cada termo eu estivesse sempre somando 0. Repara que isso continua sendo uma PA, né? O segundo termo mais 0 dá o terceiro. O terceiro mais 0 dá o quarto. Então, tá valendo a regra. Eu coloquei um asterisco aqui porque isso também pode ser uma PG, na verdade também é uma PG, que é o próximo grande assunto que nós estudaremos aqui na frente 1, tudo bem? Na verdade é o último grande assunto que nós vamos estudar esse semestre, uma progressão geométrica. Então isso daqui pode ser tanto uma PA quanto uma PG, mas por enquanto, né, a gente está só lidando com as PAs, então isso é uma PA, certo? Seguindo, caros, na verdade eu acho que eu vou seguir no próximo vídeo, para esse vídeo não ficar muito grande. Então, até o próximo vídeo.